Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, já fiz a capinha aqui do nosso vídeo de hoje, não é? Antes eu tenho que agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Vocês não sabem o quanto estão me ajudando. Não é só pelo ato de se inscrever, é pela força que vocês me dão para continuar a gravar esses vídeos aqui, com essa atitude de vocês. E o intuito é sempre melhorar o nosso esquema aqui do nosso canal, não é? Vocês vão me ajudando. As pessoas também que deixam comentários, ou elogiando, ou indagando alguma coisa, eu fico feliz, tá? Eu não fico chateado. Também não fico chateado quando alguém dá um dislike, que também é uma forma de me ajudar, tanto que o YouTube sempre mantém conversas comigo e eu percebo que o YouTube está interessado nos conteúdos que eu venho abordando aqui. E eu quero que vocês saibam que esse canal é como se fosse uma TV. Ainda eu não faço tudo que eu gostaria de fazer, porque eu ainda não tenho condições de fazer, mas vai ser mais ou menos no tipo de uma TV. Futuramente poderão ter coisas novas, coisas interessantes e de uma forma que você não precisa pagar. Porque eu vejo muitas TVs pela internet que você tem que pagar uma taxa todo mês. Então eu vou fazer uma coisa de um tipo que seja legal para todo mundo e que vocês não precisem pagar, não é? Bom, a capinha é a seguinte. Eu vou ter que mudar a pronúncia de alguma palavra aqui, porque os títulos são bem fortes, digamos assim. As 5 crentinhas safadinhas. Tá um outro título, mas eu tive que mudar essa palavra final aí. O outro título é A Professora Taradinha, se é que vocês me entendem. E o terceiro título, Esposa Arrependida. Eu vou começar por esse aqui da Esposa Arrependida. E essa história é o seguinte: ela com 23 anos, o marido com 24 anos. Eles estão casados há 3 meses apenas. E foi ela mesma que fez esse relato. E ela conta o seguinte: a vida toda que ela conhece o marido, eles começaram a estudar no ensino médio, e ele era o CDF. Inclusive, quando eles foram para a faculdade, ele teve convite de outras faculdades melhores, porque ele era muito inteligente, e ela era uma aluna comum. Só que ele, para ir para a faculdade que ela também fosse, escolheu uma faculdade ruim, porque ele não poderia ficar numa faculdade longe dela. E ela fala que no início ele era forte, tinha os tanquinhos, né, ali no corpo dele, em forma, com muita disposição, muita testosterona. E ela diz que durante o casamento, nesses 3 meses, ele começou a trabalhar muito para dar uma vida boa a ela. Olha só que situação. Ele pensando nela, ela não gostava dos amigos dele. Quando chamavam para sair, ela não gostava de nenhum, não simpatizava. Num determinado momento, ele já um pouco mais, não digamos assim, gordo, mas fora de forma, porque ele trabalhava casa. Aí foi diminuindo a testosterona e a bateção de virilha deles foi diminuindo também. Aí ela conta que teve uma vez que ele apresentou um colega dele que ela logo de cara simpatizou, porque o cara era muito legal, brincalhão, e foram se dando bem nas saídas deles. Gente, esse negócio de você colocar outros homens ou outras mulheres, amigos, amizades, no meio da sua relação, geralmente não dá certo. Ainda bem que os melhores amigos que eu tenho sabem da minha característica marcante, que é de praticante de artes marciais a vida toda. E muitos deles já presenciaram eu fazer certas coisas que, por exemplo, você que está assistindo aí poderia duvidar, não é? Como, por exemplo, entrar em confrontos com outras pessoas que, digamos assim, estejam armadas com armas de fogo ou com facas. E eu não saí nem com um arranhão.
diferente da outra pessoa, que às vezes saía sem poder andar. Então, esses amigos que eu tenho, eles sabem que seria uma tremenda furada fazer algo do tipo comigo. Então, voltando ao relato aqui, esse amigo dele começou a ir na casa dela sem a presença do marido que estava trabalhando. Num dia ele tocou a campainha, entrou, conversando, aí ela se deu conta que ela estava de camiseta, sem sutiã e só de calcinha. Aí o cara, brincalhão, tirou a blusa dele, tirou a roupa, ficou só de cueca e falou assim: agora você tem que tirar a sua blusa e a sua calcinha, porque ela estava sem sutiã e ficava, demonstrando a excitação, se é que vocês me entendem, o biquinho. Aí dali começaram a se beijar e começaram a bater virilha. Ela gostou porque o rapaz estava em forma, fazia academia, cheio de testosterona, e começou ali o caso com esse rapaz. Num dia, o marido foi dispensado mais cedo, chegou em casa e pegou ela na cama com esse cara. O marido entrou em pânico, chorando muito, quebrando tudo, e o amante saiu de fininho, não protegendo ela. Ele, o marido, indignado, abandonou a casa e foi morar com a família dele. Aí o garanhão, o homem maravilhoso que ela achou que era, começou a frequentar a casa dela, que ele deixou para ela, ele largou tudo. Ele ficou só trabalhando e ela sempre ligava para a irmã do marido, perguntando como ele estava, mas continuando com o amante. E a irmã dizendo que ele só trabalhava, se alimentava às vezes, estava muito magro, estava desgostoso, querendo fazer algo com a própria vida, uma besteira, e ela continuando com o amante e o casal separado. Nisso, foi passando o tempo, o marido foi trabalhando, continuando a vida dele, seguindo a vida dele, e o amante começou a morar com ela. Esse amante, ele era agressivo, não confiava nela, ele dizia, jogava sempre na cara dela que ela iria trair ele também, como fez com um amigo dele. Grande amigo esse daí, não é? Maravilhoso, por sinal. Aí ela começou a se arrepender mais ainda. Ela conta no relato que ele trabalhava em casa, pela internet. Mas quando ele saía, ele dopava ela, isso mesmo, e algemava ela na cama, para que se ela acordasse, ela não cometesse atos de traição com ele. Ele tirou o celular dela, não deixava ela ter contato com ninguém, e ficou assim sendo essa vida torturante, que inclusive eu acho que ela merece. Foi passando o tempo, ela nessa situação torturante, ela conseguiu pegar o celular desse amante dela que estava morando com ela e ligou para a família dela. A família dela chegou lá e retirou ela da casa. Foram à delegacia, à polícia, deu um bafafá do caramba, porque o cara foi incriminado, por cárcere privado, tortura, agressões. Ela tinha marcas pelo corpo que ele batia nela por qualquer motivo. Nisso que ela estava recuperando a vida dela e o cara foi preso, ela retornou para casa e começou a tentar entrar em contato com o marido. Isso aí meses depois, uns 8 meses depois. Aí ela entrou em contato com a irmã do marido e a irmã dele disse que ele havia se mudado para outra cidade. Aí ela pegou e foi atrás do marido, que a meu ver já é ex, e ele já estava se relacionando com outra mulher. E disse que não voltaria para ela sobre hipótese alguma, porque ela estava suja e que ele tinha nojo dela. Ela voltou para casa chorando muito, ela começou a pensar em cometer alguma besteira, e nisso ela recebeu os documentos para o divórcio, ela assinou, mesmo contrariada, não querendo perder, segundo as palavras dela, o amor da vida dela, e separou-se. Algum tempo depois ela descobriu que ela estava doente e ela havia contraído doenças sexualmente transmissíveis. Ela não citou no relato dela quais eram as doenças, mas pelo que foi especificado, eram doenças incuráveis que ela adquiriu. O marido dela seguiu a vida dele, constituiu família, tem filhos, ela se arrependeu profundamente, ela se sente suja,
ela só vive de ajuda da família dela, porque ela não tem condições, teve que vender a casa, metade ficou para ele, metade ficou para ela. Ela vive hoje em dia trancada no quarto, na casa dos pais, onde ela fica chorando o tempo todo, só não chora na frente da família, para não preocupar a família, mas a vida dela é basicamente isso. Ela conta no relato dela que é um aviso que ela passa para todas as mulheres, porque se você perdeu o interesse no seu marido por causa do físico, da aparência, você tem que conversar e vocês tentarem entrar em acordo para que se resolva esse problema. Porque onde existiu interesse pode voltar a ter. Basta a pessoa se cuidar, mas tudo isso tem que ter conversa entre o casal. O casal que se trata como conhecido e um não confia no outro, não se abre, tem tudo para dar errado. Então é isso que ela quis dizer e eu concordo com essas palavras dela. Ela disse que ela condenou a vida dela. E realmente ela condenou a vida dela. Não tem mais jeito. O que ela adquiriu de doença é incurável. É para o resto da vida dela. E o marido seguiu a vida dele. E ainda deu sorte, não é? Porque ele não pegou doença nenhuma. Bom, o outro caso é de uma professora casada de 38 anos. O marido dela, 40 anos, muito trabalhador também, muito dedicado à família. Eles têm alguns filhos, são 3 filhos. E ele não sabia de nada que estava acontecendo. Mas em um determinado dia, ele conversando no trabalho, conheceu um cara que disse que tinha um rapaz que estava desabafando com esse homem, dizendo que tinha um caso com uma professora casada, mas que ele havia descoberto que a professora casada tinha caso com outros alunos e tinha caso também com um professor de mais ou menos 50 anos. E o rapaz falou o nome dele, falou o nome do professor, falou o nome dos outros alunos, e esse marido achou os nomes bem conhecidos. Ficou quieto, não falou nada, pegou informações com esse colega que estava falando sobre essa situação, de onde morava o rapaz. Aí ele foi atrás do rapaz. Aí o rapaz atendeu ele descobriu que o rapaz era ex-aluno da esposa dele, que o caso que esse rapaz tinha com a esposa dele já tinha 5 anos, esse caso, e que o rapaz contou tudo para ele, dizendo que descobriu que ela tinha caso com outros alunos e outros ex-alunos, e também com esse professor mais velho aí de 50 anos, que também era casado. Ele pegou essas provas todas, o rapaz mostrou as conversas dele com ela, vídeos, fotos, coisas virtuais que eles faziam. O rapaz também mostrou para ele tudo que descobriu. Aí ele, chegando em casa, foi fuçar nas coisas dela, descobriu um monte de coisa no celular dela, e eram muitos alunos, e não tinha só esse professor, tinham outros professores também. Ele voltou a ter contato com o rapaz e mostrou as provas para esse rapaz também, e esse rapaz pegou as provas, dizendo que iria resolver o problema. E ele não quis se meter mais, ele voltou para casa, não conversou nada com a esposa, entrou com um pedido de divórcio, e no dia que eles iriam comemorar o aniversário deles de 20 anos de casamento, ele apresentou para ela os documentos do divórcio. Ela, sem entender nada, aí ele mostrou as provas para ela, pedindo para que ela saísse de casa. Pois a casa era dele, não é? Era da família dele, ela não tinha direito, foi um bem que ele adquiriu antes do casamento. Ela se retirou, os filhos, sem entender nada, o pai teve que contar tudo para os filhos. Alguns dias depois, ela foi demitida da escola, e lá nos Estados Unidos tem uma coisa que, quando se envolve alunos, o professor ele passa a não poder mais lecionar, não é? Porque ele se envolve com os alunos. Lá nos Estados Unidos acontece muito isso. Aqui eu já escutei alguns casos, conheço inclusive até um caso de uma professora que se envolveu com um aluno. Existe em todo lugar esse tipo de coisa. Moral da história. Nesse caso aqui, o marido sofreu muito, mas muito mesmo. A esposa, que agora no momento é ex, continuou a ter casos
com os seus ex-alunos e com esses professores que ela se relacionava como amantes. Apesar de que todo o fato foi descoberto, tanto que os professores tiveram seus relacionamentos também terminados, e esse aluno em específico que denunciou o fato, ele vivia saindo e entrando em prisões por porte ilegal de substâncias entorpecentes, ilícitas, não é? E mesmo assim ela gostava de se envolver com esse pessoal. O cara levou 20 anos casado com a mulher, o relacionamento deles começou desde a adolescência, ele ajudava ela, ajudou ela a vida inteira, ele era um bom marido, era um bom pai, mas ela curtia fazer esse tipo de coisa. Algumas pessoas irão dizer que ela não destruiu a vida dela, por conta do prazer maravilhoso que ela tinha de satisfazer as suas vontades, não é? Muita gente vai defender as atitudes dela. Mas, como toda coisa que a gente faz tem consequências, essa história deu um pulo de 10 anos. Ela morava num cubículo, porque ela não tinha condições, ela estava desempregada, ela começou a trabalhar em lanchonetes, bares, ela envelheceu 20 anos, aparentemente, não é? Fisicamente, mas o marido dela seguiu a vida dele. Ele não quis mais se casar. Ele começou a se relacionar com uma outra mulher que também foi traída, com situações parecidas com a dele, mas ela morava na casa dela e ele morava na casa dele. Ele continuou a vida dele com os filhos que preferiram ficar com ele e a mulher se tornou um zumbi. Ela ficou sozinha, sendo renegada e rejeitada por todos. Eu acho que ainda foi pouco a consequência dos atos dela. Porque eu volto a dizer para vocês, eu não estou criticando quem tem desejos e fantasias. Se você tem essas coisas, fale abertamente para seu parceiro ou para sua parceira. Quando você for se casar, case-se com pessoas que vão aceitar você dar as suas escapulidas. Não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa trair. Fale a verdade. Fale que você tem algum problema onde você deseja ter todo mundo, deseja ficar com todo mundo. Não precisa fingir que é uma pessoa direita. Use da verdade. É isso que eu estou dizendo. Não estou aqui julgando ninguém. Essa não é a minha função. O outro caso aqui que eu deixei para o final é o primeiro título. As 5 crentinhas safadenhas. Quando alguém me pergunta por que eu perdi a minha fé, é por causa dos comportamentos das pessoas, principalmente das pessoas que deveriam dar mais exemplos. Aí alguém me pergunta, mas você acha que existe isso ou aquilo? Não sei. Eu deixei de pensar nisso, deixei de orar, eu me decepcionei com as pessoas, mas volto a dizer, eu não julgo ninguém, essa não é a minha função. Mas eu tenho o direito de, como pessoa, de sentir o que eu sinto, de pensar o que eu penso, porque o que eu tenho visto é um monte de pessoas se passando por pessoas direitas, fazendo e tendo atitudes de pessoas erradas, cometendo atos indignos. Então eu tenho o direito de chegar à conclusão ou às conclusões que eu cheguei. Nesse caso aqui, dessa história, tem envolvimento 3 pastores, 3 caras da igreja e essas 5 garotas. O que acontece é que no primeiro pastor começavam a ter umas conversas, digamos assim, vulgares, quando eles estavam na igreja com algumas reuniões. Essas 5 garotas e esses 3 homens da igreja, eles eram responsáveis pela igreja, ajudavam o pastor, esse primeiro pastor, na organização, cuidavam da limpeza, cuidavam dos mantimentos, cuidavam de tudo que era ligado à igreja, a organização de eventos, de cultos e etc. Então eles tinham um envolvimento praticamente assim, todos os dias e o dia inteiro, praticamente. Então foi surgindo dali uma intimidade entre eles, quando começou uns papos meio safados. E as meninas gostaram dos papos.
E dali acabou-se partindo para o físico. Mas as meninas ficaram interessadas nos assuntos de bateção de virilha, mas elas queriam casar-se virgens. O pastor, muito inteligente, muito vivido, sugeriu a elas a fazer a bateção de virilha pela porta dos fundos, a bateção de virilha briocal, que os futuros maridos não iriam usar mesmo, porque é contra a doutrina da igreja, e que eles nem saberiam que elas já faziam. Aí elas toparam, as 5. E tinha participação também desses outros 3 homens da igreja, que inclusive 2 eram casados, um só que era solteiro. Aí eles começaram a se envolver no quarto da igreja que tinha para o pastor dormir. Lembrando um detalhe para vocês, o pastor também era casado, tá, gente? E nisso tinha o flauteado, como diz o filósofo Paulinho Gogó, não é? Tinha o oral, né, como o pessoal fala. Elas usavam as suas bocas nos objetos, nos maçaricos dos homens, e eles usavam a bateção de virilha briocal na porta dos fundos delas. E esse relacionamento deles foi continuando, era sempre uma festa, elas viviam dentro da igreja, mais dentro da igreja do que em qualquer outro lugar, e eles sempre se divertindo. Só que com o tempo, foi passando o tempo, uma das garotas se casou, a outra estava noiva e uma outra tinha um namorado que também já tinha planos de noivar. E elas continuavam com as suas obrigações na igreja, se é que vocês me entendem. A que casou já tinha o contato da bateção de virilha tradicional com o marido, passou a fazer com todos os caras, com o pastor e com os outros 3 caras. Então todos faziam nela. Era mais ou menos isso. E como foi descoberto essas coisas? Eu não sei se vocês sabem que tem algumas igrejas que trocam em determinados tempos de pastores. Entraram mais outros pastores durante esse tempo. Ao total que participou aí dessa situação foram 3 pastores e esses 3 rapazes. Agora detalhe, eles tinham uma vida paralela. É como se eles estivessem vivendo a vida normal e uma vida paralela que seria um filme erótico. Era isso que era a vida deles. E foi descoberto porque a esposa desse primeiro pastor, mexendo no celular dele, encontrou fotos e vídeos deles com essas meninas. Ela conhecia quem eram as meninas, conhecia quem eram os outros homens envolvidos na história também, e ela foi atrás da família de todos e mostrou tudo. E ainda tem mais sujeira nessa história. Aquela primeira que havia se casado já tinha um filho. E a segunda que se casou estava grávida. Só que foi descoberto que o filho daquela primeira era do pastor. E o filho que a outra estava esperando também era desse pastor, desse primeiro pastor. Deu um bafafá doido, a igreja teve que expulsar os pastores. Essas pessoas envolvidas nesse assunto abandonaram a igreja por vergonha, porque foram humilhados. Eu acho que qualquer humilhação para eles foi pouca, porque eles mesmos se humilharam pelo comportamento deles, pelo comportamento indigno. Eles foram totalmente contra ao que é ensinado na igreja, nas religiões. E isso, gente, eu não sei se vocês sabem, mas está cada vez mais comum de acontecer. Então é por isso que eu perdi muito a fé. Por comportamento de pessoas que deveriam dar exemplo e dão exemplos negativos, fazem coisas erradas, têm atitudes mesquinhas de falta de caráter. Então isso tudo aí me espanta muito. É uma coisa que tira as minhas esperanças na raça humana. Eu sei que tem muita gente que vai ficar com ódio do que eu estou falando, vai ficar chateado comigo, mas é o que eu penso. Eu respeito o que todo mundo pensa. Todo mundo tem o direito de pensar diferente de mim. Esse não é o problema. Eu acho que as pessoas que praticam certas coisas deveriam ser verdadeiras.
Não escondam de ninguém as vontades que vocês têm. Se vocês querem fazer isso ou aquilo, façam, mas sem esconder das pessoas. Seja honesto. E lembre-se também de não magoar as outras pessoas. Aprendam a serem gratas ao bem que as outras pessoas te fazem. Não sejam pessoas ingratas. Eu espero que as pessoas tentem não humilhar pessoas inocentes. E volto a dizer para vocês, todo comportamento errado que a gente tem retorna para a gente, mesmo que a gente ache que a gente é um ser de luz, protegido pelo cosmo, protegidos pelo Criador. Todos que fazem coisas erradas pagam, não tem para onde correr. Você só vai perceber o mal que você causou quando você sofrer esse mal de volta, porque assim você vai se colocar no lugar das pessoas que você fez o mal. É por isso que acontece dessa forma. É como se a vida estivesse ensinando a gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se puderem me ajudar, inscrevam-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.